E aí, pessoas queridas, voltando com vocês para trabalhar conceitos fundamentais, conceitos importantes de linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu sou o professor Sivaldo Santana, nós somos o Guia de Linguagens, Língua Portuguesa do Brasil, norma padrão, variedade social, regional e histórica, registros linguísticos. Vamos definir, conceituar de maneira bem clara, bem concisa, tranquila, de fácil assimilação para vocês neste nosso encontro, ok? Então, nós trabalhamos com vocês a ideia de que a língua portuguesa do Brasil se formou a partir da língua portuguesa de Portugal e de seu encontro a princípio com as línguas nativas, especificamente o tupi geral, com o qual a língua portuguesa dialogou nos séculos iniciais da colonização, até que o Marquês de Pombal tornou crime o uso das línguas nativas e as línguas africanas, especificamente Banto e Nagô. Então nós temos hoje assim, uma característica fundamental na nossa língua, observada, detectada, percebida a partir dessa origem. Por exemplo, a língua padrão, a norma padrão da língua, ela está mais próxima do modelo português. O modelo português foi o modelo escolhido para o estudo de língua portuguesa no Brasil. Então, as variedades sociais e regionais, elas estão mais próximas das línguas nativas e das línguas de origem africana, das línguas africanas que vieram para cá com os africanos escravizados, ok? Então nós temos aqui, uma questão de preconceito? Sim, é uma questão de preconceito, como é uma questão de preconceito em todos os aspectos que nós temos no país. Então não é apenas na língua que nós observamos essa questão da língua da elite, da elite cultural, da elite econômica, da elite política, estar mais próxima da língua europeia. E as variedades mais populares, os falares populares do povo brasileiro estar mais próximo das línguas nativas e das línguas africanas, ok? Então nós temos aqui, em primeiro momento, a norma padrão da língua, a norma culta da língua. A norma culta da língua, ela é a norma que rege que uniformiza a língua portuguesa do Brasil, não é que rege, que uniformiza a língua portuguesa do Brasil. É necessário que nós tenhamos uma norma padrão, nós já vimos isso em outros momentos com vocês. E a norma padrão, ela se encontra em gêneros textuais de situação formal, por exemplo, o hino nacional, até porque o hino já foi objeto de questão de Enems anteriores e cobrando exatamente essa questão de que o hino, por ser uma situação formal, ele exige a norma padrão da língua. Então nós temos, por exemplo, gêneros textuais que obrigatoriamente usam a norma padrão, a norma culta da língua, os gêneros mais formais, como na imprensa, o editorial, a reportagem, que são textos, gêneros textuais mais elaborados, os artigos científicos, tranquilos, os artigos técnicos, os textos técnicos usados no cotidiano. E obviamente que a norma padrão, a variedade padrão da língua, ela está associada a uma camada da sociedade mais escolarizada, certo? Tranquilos? Então nós temos primeiro a norma padrão da língua, a norma padrão da língua, a norma culta da língua portuguesa, aquela associada ao estudo formal, ao ensino formal da língua. E dentro da realidade nacional, dentro de um país da dimensão como o Brasil, óbvio que nós temos inúmeras variedades geográficas e sociais. E isso é um fenômeno natural da língua. O inglês norte-americano, o inglês britânico, o francês, o japonês, todas as línguas têm variedades. A língua não é um organismo estático, muito pelo contrário, a língua é dinâmica. A língua está sujeita às transformações geográficas, às transformações históricas, às transformações sociais, e uma transformação histórica muito evidente, porque a língua passa, neste momento, no contexto em que nós vivemos, se deve à evolução tecnológica. A evolução tecnológica é uma mudança extremamente radical, uma das maiores mudanças da história da humanidade. Então é claro que a atual revolução tecnológica, as tecnologias digitais de comunicação e informação, impõem uma transformação radical na língua. Por exemplo, nós vemos aí a questão da língua da molecada nas redes sociais, eles comem as vogais, o MLK, os moleques comem as vogais, e o que torna para nós, baby boomers, uma
uma certa dificuldade, traz para nós uma certa dificuldade na compreensão da língua deles, certo? Então, por quê? Porque eles são nativos digitais e, consequentemente, eles constroem uma língua dentro desse universo em que eles nasceram. Isso é natural. Então, nós temos aqui uma transformação da língua, uma transformação essa afetada pelas tecnologias digitais, pela revolução tecnológica. A língua não é estática, a língua é dinâmica. Ela está sujeita a essas transformações históricas, bem como ela está sujeita às questões regionais. Aí nós temos a variedade regional da língua. No Brasil é muito perceptível, tá na questão da pronúncia. Nós temos uma fonética própria do centro-oeste, do interior de Minas, do Rio, de São Paulo, do Nordeste, do Sul, do Norte. Nós temos na questão semântica palavras diferentes para se referir ao mesmo objeto. Nós temos as interjeições. Nas interjeições nós percebemos claramente uma variedade bem sensível, como nós exemplificamos com o égua dos paraenses. Égua para situações de surpresa. Na verdade, o égua equivale muito ao puta que pariu, tá que pariu, para situações várias, que tanto se refere à questão de alegria, de susto ou de emoção positiva ou negativa. Então nós temos o égua, o ba, o oxi, o arre, o orra meu, o tem base, o anem, o vixe. Então, as interjeições exemplificam as variedades regionais da língua, bem como na questão semântica, palavras diferentes que se referem ao mesmo objeto. Nós temos aqui uma referência clara na questão da mandioca, nós temos uma referência clara na questão da bolacha ou biscoito, certo? Então nós temos essa variedade. Nós temos, por exemplo, um outro exemplo que eu trago para vocês, que é muito comum porque me afeta, faz parte do meu dia a dia, é o meu arreda, que é tipo do goiano, que equivale ao dá licença, sensa, sai daí. Então nós temos a questão da variedade regional da língua e como que essa variedade ou que as variedades regionais da língua aparecem nas provas do Enem, nos exames vestibulares ou em concurso. Ela é explorada, a variedade regional da língua é explorada usando letras de música, textos literários, principalmente esses dois gêneros textuais. Os textos literários, os gêneros textuais conto, romance, caos, crônica, ou então em letras de música. É muito comum a variedade regional da língua aparecer com o Luiz Gonzaga, por exemplo, o Patativa da Saré, o Gaúcho da Fronteira, e as variedades sociais da língua. Nós temos aqui claramente uma língua referindo-se de maneira geral, a língua padrão, a norma padrão da língua, mas nós temos inúmeras variedades sociais, porque nós temos vários grupos sociais num país da dimensão do nosso. Em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, o Distrito Federal. Então, nessas maiores cidades é que é perceptível as variedades sociais. Elas ficam mais acentuadas nas grandes cidades do país. Nós temos as periferias, as regiões periféricas das grandes cidades, as comunidades periféricas, que têm uma variedade própria da língua. É comum e é natural que isso aconteça, certo? E as variedades sociais da língua são muito afetadas pelas línguas nativas e pelas línguas africanas. Por exemplo, nas línguas nativas o R, o L e o F ele não existia na língua geral tupi. Então isso acentua na dificuldade que nós temos de lidar com o L e com o R, por exemplo. Palavras como problema, abóbora, xícara, traz uma xicrinha de café, chácara, máscara, são palavras em que fica evidente essa dificuldade. Não é propriamente uma dificuldade, claro, óbvio que não. A dificuldade aqui também foi um preconceito da minha parte, tá? Mas nós não assimilamos de maneira bem clara o R. E essa dificuldade de assimilação do R se manifesta nas variedades sociais da língua. Na medida em que o indivíduo é mais escolarizado, a tendência natural é da assimilação desses fonemas, certo? Então nós temos aqui a questão do R, nós temos o LH e o NH, os dígrafos que não existiam nas línguas nativas e africanas. Então nós temos, em substituição ao LH e ao NH, o I, campanha, trabalho, faia,
E outro elemento, a ausência do R e do Z no final de línguas africanas. Então, essa ausência nós percebemos nas variedades sociais da língua no Brasil, na pronúncia de trabalhador, de trabalhar, de ficar com, capaz, é um rapaz capaz, como não havia o Z. Então, qual a transformação que ocorreu? O Z se tornou IS, capaz, rapaz, talvez, e aí o talvez acentua-se mais ainda a transformação do que ele passou, talvez, muito comum nas variedades sociais da língua. Então nós temos a questão das variedades sociais da língua, as línguas específicas de um grupo social, o que é muito perceptível nas grandes cidades do Brasil. Eu citei aqui 4, que são os principais exemplos de grandes conglomerados urbanos: São Paulo, Rio, Distrito Federal e Belo Horizonte. Mas isso é perceptível em Belém, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, etc, etc. Eu tenho aqui um parêntese, uma observação à parte. A música sertaneja raiz, a música sertaneja das décadas de 30, 40, 50, explorava muito a variedade regional da língua, porque a música sertaneja desse período, ela estava muito presa ao interior de São Paulo, Minas, Goiás e norte do Paraná. Então, ela identificava a variedade sertaneja da língua. Era muito acentuada a variedade regional, a variedade sertaneja na música sertaneja. À medida que o país se urbanizou, a língua sertaneja assumiu uma linguagem urbana. E essa linguagem urbana, da música sertaneja, ela às vezes explora a variedade social da língua, mas é uma variedade urbana, mas em grande parte ela já não está mais tão preocupada em explorar a variedade regional da língua ou a variedade social da língua, certo? Porque ela é feita hoje para um outro público, para um público que tem um nível econômico mais elevado, e obviamente que esse público ele tem preconceito em relação à questão das variedades da língua, ok? Então nós temos aqui para vocês marcarem, para vocês registrarem 3 pontos: norma padrão da língua, norma culta da língua, variedade regional, as variedades regionais e as variedades sociais da língua. Paralelo a isso, nós temos a variedade histórica. A língua sofre transformação, a língua é organismo vivo, então algumas construções, algumas palavras vão ficando para trás. 3 exemplos fundamentais para vocês. Nós não usamos mais o termo história, nós usamos história com H maiúsculo, história com H minúsculo. Nós não usamos mais o quiçá. Poucas vezes nós ouvimos o quiçá. Quiçá significa talvez. Quiçá Ancelotti dê um jeito na seleção brasileira. E uma palavra que aparece muito na literatura, de Camões até o Castro Alves, é a palavra vaga. A palavra vaga significa, na poesia camoniana e na poesia abolicionista de Castro Alves, onda, é a onda do mar, as vagas que levam os navios negreiros, ok? Então nós temos aqui exemplos de variedade histórica. A língua ela vai evoluindo, ela vai se transformando e algumas construções, algumas palavras são deixadas para trás, ok? Variedade histórica, variedade regional, variedade social, norma padrão. E nós temos ainda, para fixar com vocês, os registros linguísticos, porque no nosso dia a dia nós vivemos relações muito complexas e nós interagimos com diversas pessoas em diversas situações todo dia. Então nós sabemos que essas interações, elas exigem uma adequação linguística. Se eu estou numa situação formal de trabalho, então é óbvio que eu uso uma linguagem formal, a língua formal, a norma padrão da língua. Mas se eu estou em uma situação de interação mais afetiva, mais descontraída, então é natural que eu use as variedades sociais da língua, certo? E que aí eu não me prenda tanto à norma padrão da língua, à norma culta da língua, porque senão eu até parecerei um indivíduo pedante, um indivíduo chato. Tranquilos? Então nós temos para vocês gravarem esses conceitos. É fundamental que vocês registrem, que vocês mentalizem esses conceitos, porque são conceitos explorados constantemente, não só no Exame Nacional do Ensino Médio, mas nos vestibulares e nas provas de concurso. E também, para quem interessa, para o nosso dia a dia. É importante que nós tenhamos esse conhecimento
nas nossas interações pessoais e sociais. Ok, pessoal? Ok, meus amigos, minhas amigas, senhores e senhoras, ótimos estudos, ótima semana, é o que deseja a todos o professor Simas. Um abraço e até a próxima.